Senhor, eu te agradeço por aquilo que o Senhor vai nos mostrar hoje. Eu te louvo pela sua palavra. Eu te dou todo o louvor pela sua revelação da verdade. Abençoe o seu povo grandemente. Empodere-os, fortaleça-os para a sua glória. E o povo de Deus diz: Amém. Eu quero falar com você um a um, porque eu creio que Deus tem uma palavra para você no dia de hoje. Que se você começar a jejuar, os problemas que você tem enfrentado vão-se embora. E tem 3 tipos de jejum que a palavra de Deus fala a respeito, e eu vou falar sobre eles. Então, só um instante para que você se prepare e a gente comece. Na verdade, eu quero repetir algumas das coisas que eu disse anteriormente. Você se lembra quando Deus criou Adão? Ele deu domínio para Adão. E como Adão perdeu? Comendo. Porque ele se submeteu ao reino da carne. Ele viu que a árvore era boa para comer. Lembra disso? Era agradável aos olhos. Era desejável para... Era isso que a carne queria. Então, quando eles se submeteram à carne, eles perderam o domínio. Enquanto o Jesus começa o ministério dele jejuando, em Lucas capítulo 4, está muito claro na palavra. Foi quando a unção veio sobre ele. Porque ele começa o ministério dele jejuando. Adão começa a vida e ministério dele comendo e perdendo tudo. Enquanto o Senhor começa jejuando. E ele ganhou não somente o favor de Deus, o Pai dele, mas a vitória na cruz do Calvário. E ele jejuava muitas vezes. Então, isso aqui é muito importante na palavra de Deus. Mas eu também quero ver que nós temos que ter cuidado, que quando jejuamos, temos que perguntar algumas perguntas para nós mesmos. Vamos olhar elas novamente. Número 1. Você tem que se perguntar: é dirigido, é conduzido por Deus para fazer esse jejum ou é algo diferente? Número 2. Os meus motivos estão corretos? Número 3. Quais são as necessidades específicas que eu tenho na minha vida? Quais são as necessidades na minha vida? Você precisa focar nisso quando você jejua. E número 4. Quais são os resultados que você está esperando quando você jejua? Eu já disse isso anteriormente. E número 5, eu creio que é muito importante. Eu estou determinado a ministrar ao Senhor enquanto jejuo, porque esta é a razão principal. Enquanto jejuamos, nós temos que ministrar ao Senhor. E diz em Atos 13, versículo 2, quando Paulo, naquela época, chamado Saulo de Tarso, e Barnabé e outros começaram a jejuar e ministrar ao Senhor. Foi quando o Senhor chamou Paulo para o ministério. Então, tem muito que eu já disse anteriormente, eu quero que você veja novamente. Vamos começar novamente com os 3 tipos de jejum. Primeiro, o jejum chamado jejum de Esther, o jejum para a libertação. Nós vemos também a mesma coisa em Atos 9:9, onde o apóstolo Paulo não comeu por 3 dias. Como resultado, ele foi liberto e Deus o salvou. Então, Atos 9:9 diz: e esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vá à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. E depois ele vem e ora por Paulo, e naquele momento ele nasce de novo, e é cheio do Espírito Santo e a sua visão é recobrada. Lembra que eu falei ontem? A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 4:4 sobre o demônio da cegueira. Porque nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos,
Então, tem demônios que cegam as pessoas, e nós podemos derrotá-los e expulsá-los dos nossos queridos se jejuarmos por eles. Mas Paulo deixa bem claro, na palavra de Deus, como ele sujeitou o corpo dele, a carne dele, em 1 Coríntios 9, 27. E eu creio que ele estava jejuando ali também, porque o jejum coloca a carne em sujeição. Nós vamos falar sobre o jejum de Esther. Vamos para o livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. É muito bom. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ela tomou um passo de fé incrível aqui, ao se aproximar do rei. E ela recebeu o favor de Deus. E depois nós vimos o livramento vindo para o povo judeu, ali na Babilônia. Então, este é o jejum para a libertação, seja por uma alma ou por alguma situação como Esther enfrentou. Então, diz claramente, nada de comida e nem água. Então, pergunte ao Senhor novamente. É dirigido, conduzido por Deus? Quais são os meus motivos? Então, este jejum, eu vou repetir mais uma vez, traz uma grande libertação e livramento para aqueles que estão cegos pelo inimigo. Agora, o segundo jejum que eu gostaria de falar está no livro de Daniel. Nós não falamos disso antes, mas vamos olhar agora. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Este jejum se chama do jejum parcial, onde ele não comeu pão, nem carne, nem vinho entraram na boca dele. Não comeu manjar desejável. Então nós estamos vendo que ele se absteve do pão, do manjar desejável, da carne, qualquer tipo de carne, e qualquer tipo de vinho. Aqui não diz que ele parou de comer completamente. E eu acho que nossos corpos não aguentam durante 21 dias sem comer e sem beber. Então, aqui nós temos um jejum parcial de 3 semanas. E então, nós vemos no versículo 5 algo incrível. E levantei os meus olhos e olhei. Em outras palavras, ele teve uma revelação da verdade. Então, se você quer que Deus fale com você, o primeiro jejum era de libertação, o segundo, eu quero que Deus fale comigo. Então, você precisa jejuar por 3 semanas então. Um jejum parcial. Sim, de acordo com isso, você pode beber água. Você pode comer certos tipos de comidas como os legumes, frutas, saladas, mas nada de pão, nada de manjares desejáveis e nada de vinho. Então aqui, ele recebeu uma grande revelação do Senhor. E Deus falou com ele. Em Daniel 9, alguns de vocês querem uma palavra de Deus. Então não vá procurar os profetas. Sim, alguns deles são ungidos e muito precisos. Bem, mas muitos não são. Eles estão operando de forma não bíblica. Esta é a minha opinião. Eu acho que alguns deles estão operando pelo lado psicológico, ao invés da forma bíblica. Mas se você quer que Deus fale com você, eu estou te dando a resposta. Jejue por 3 semanas. Um jejum parcial. É isso. Não coma carne, nem pão, nem manjar desejável e nem vinho. Você ainda pode beber água, comer frutas, verduras, legumes.
e Deus vai falar com você, assim como ele falou com o profeta Daniel, em Daniel 9. E no versículo 2 diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum, e pano de saco e cinza. E Deus falou com ele. Vamos ao versículo 21 agora. Tem algo muito lindo aqui. Diz: estando eu, digo ainda, falando na oração e jejum, o varão Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então Deus falou com Daniel, e Deus deu a ele uma grande visão. Então, se quisermos ter uma revelação em nosso coração, que Deus fale conosco, essa é a única forma que a Bíblia diz. Sim, às vezes Deus fala através de pessoas com dons, mas na maioria das vezes Deus vai falar com você quando você buscá-lo e jejuar. Isso aqui está na palavra, é lindo. Então, eu quero ter certeza que eu estou falando tudo para você, que está aqui nas minhas anotações. E também, isso aconteceu com o apóstolo Pedro. No livro de Atos, capítulo 10, e versículo 10. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Aqui não está dizendo que ele estava jejuando por 21 dias. Provavelmente ele estava. A razão pela qual, porque no versículo 11 diz: e viu o céu aberto, e que descia um vaso. Isso foi quando Deus revelou a Pedro que o evangelho era para ir para os gentios também. E quando você olha para toda a Bíblia, Deus fala com clareza depois que os homens jejuaram por alguns dias, como nesse caso, 21. Às vezes não são 21 dias, mas 21 dias, eu creio, pelo menos, que Deus vai falar conosco. E ele veio e deu uma incrível revelação a Pedro. Pense nisso. O povo judeu, naqueles dias, eles criam, na igreja primitiva, o povo judeu da igreja primitiva, eles criam que os gentios não poderiam receber o evangelho ou as bênçãos de Abraão. Mas Deus tem que vir numa visão para Pedro, que era o líder da igreja naqueles dias. Depois, Tiago se tornou o líder, mas nessa época ainda era Pedro. E Deus deu a ele essa visão incrível. Em Jope, no mesmo lugar que eu nasci a uma quadra dali. Mas o que é incrível para mim, este homem estava tão acostumado às tradições judaicas que Deus tem que mostrar a ele uma visão. E eu não acredito que ele só estava jejuando por um dia para ter essa visão. Tinha que ser por mais do que um dia. Ou seja, eu creio que foi assim. Deus falou com ele enquanto ele estava com fome. Ele ficou com muita fome. E ele estava querendo comer. Ele precisava de comida. Então diz que enquanto estavam preparando, então ou ele estava no fim do jejum ou estava no meio do jejum parcial. Então, eu acredito de todo o coração que este jejum parcial também libera o poder de Deus nas nossas vidas de uma forma poderosa.
Em outras religiões, quando eles jejuam por semanas, os demônios são agitados e coisas demoníacas acontecem. Mas na nossa fé, quando jejuamos, o poder de Deus vem. E os demônios são quebrados, destruídos. Então, lembre-se disso. Vamos também para 2 Coríntios agora, capítulo 11. Porque nesta parte, o apóstolo Paulo fala sobre jejuar com frequência. Ele também diz, 2 Coríntios 11, 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Então aqui, ele estava jejuando com frequência. E é por isso que Deus falou com ele tantas vezes, conforme vemos no livro de Atos. E nas epístolas que ele escreveu. Veja, esse homem foi para o terceiro céu. Por que Deus o honraria dessa forma? Por aquilo que ele disse aqui, em jejuar com frequência. Isso é incrível. É incrível. E mais adiante ele fala sobre a visita dele ao terceiro céu. E eu creio que está conectado com isso de forma tremenda. Isso é muito poderoso. Agora vamos falar sobre o terceiro jejum. Está lá em Mateus, capítulo 4. Vamos ler o versículo 2. E este jejum é para domínio, para ter poder. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, nós estamos vendo o Senhor Jesus jejuando por 40 dias e 40 noites. Mas a Bíblia não diz aqui que o Senhor não bebeu água, mas diz que ele estava com fome. Não está dizendo que ele estava com sede. Então nós não sabemos ao certo se ele bebeu água ou não, porque não diz. Mas nós sabemos, no caso de Moisés, que ele não comeu e bebeu, porque está escrito ali. Mas ainda assim, um jejum de 40 dias, você precisa ser guiado pelo Senhor. Eu estou te dizendo, se certifique que você está sendo chamado para este jejum antes de você entrar. Porque o Senhor diz nas Escrituras, fala sobre o Senhor, que o Espírito Santo conduziu. O Espírito Santo conduziu. E então ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então, eu não acredito que alguém pode jejuar sem ser guiado pelo Senhor. E Mateus 4:1 diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E daí versículo 2, que ele diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então, o corpo humano não pode resistir sem água por 40 dias e sem comida por 40 dias. Só 4 homens nas Escrituras foram conduzidos por Deus para jejuar 40 dias e 40 noites. O próprio Senhor, Moisés, Deuteronômio 9, versículo 9, Josué, Êxodo 24, e Eliseu, Elias. Mas vamos olhar Moisés agora. Eu acho que é importante o que fala sobre Moisés. Deuteronômio 9:9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Então, estamos vendo claramente aqui que ele não comeu nem bebeu. Em Êxodo 24, sabemos que Josué também jejuou 40 dias e 40 noites, esperando por Moisés no monte. E também temos Elias. Então, este jejum não tem a ver com a sua necessidade ou precisar de uma revelação, mas é para uma nação. É sempre para o mundo. Então, o jejum de 3 dias é para libertação para você ou algum amado querido que não está salvo ou que está em cativeiro. O segundo jejum, para que Deus fale com você por 21 dias, um jejum parcial.
E este jejum, 40 dias e 40 noites, é para domínio sobre o mundo. É um jejum muito incrível, uma unção muito incrível que Deus dá. E muitos poucos foram chamados para fazer isso. Veja, talvez Deus chame você para fazer. Eu duvido. Mas se Ele o fizer, se certifique que Ele o fez mesmo. Agora vamos falar sobre como encerrar um jejum. Seja o jejum de 3 dias ou o jejum parcial de 21 dias. Eu quero que você veja isso. 1 Samuel 13, versículo 12 e 13. Diz que eles acharam um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. E deram o quê? Deram um pedaço de massa, de figos, água e pão. Versículo 12. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu. E voltou-lhe o seu espírito. Porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então, este aqui era um homem que estava jejuando, ou que não comia há 3 dias e 3 noites. Eu acho que ele não estava jejuando. Eu acho que ele não conseguiu comida. Mas a Bíblia tem algo incrível aqui para nós nessa história, em como encerrar um jejum. Nunca coma carne depois que você jejuou. Nunca coma nada pesado. Porque aqui está dizendo que eles deram o que para ele? Pão. Eu acho que a forma correta para encerrar um jejum é comer um pouco de pão e depois que você engoliu o pão, de forma bem vagarosa, beba água. Porque, veja, eles deram para ele quantidades pequenas, porque sabiam que ele não comia e nem bebia há 3 dias. E o corpo não consegue suportar se você comer rapidamente e muitas coisas. Então você precisa fazer devagar. E aqui diz que eles deram para ele pão, ele comeu, e daí deram-lhe água e ele bebeu. Depois deram a ele massa de figos secos e um pouco de passas. Pelo que eu estou vendo aqui, e pelo que eu já ouvi falar, figos são muito nutritivos. Estavam restaurando o corpo dele. E passas também. São frutas bem saudáveis, bem nutricionais. Pão, água, figos e passas. E eu creio que Deus deu algo para nós aqui, uma fórmula para encerrar um jejum. Como encerrar o jejum de uma forma boa, saudável e segura. Então, veja a quantidade de comida que você vai comer, coma bem devagar e descanse bastante. Porque este homem, nós vemos aqui, ele foi ajudado, ele comeu e depois ele descansou. Ele não voltou para a batalha logo em seguida. Eles se certificaram que ele recobrou as forças dele. Porque diz aqui que as forças dele voltaram. E agora diz aqui no versículo 12, diz, e voltou-lhe o seu espírito. Eu creio que é muito importante obedecer a palavra de Deus. Veja, é uma regra muito importante, provavelmente a mais importante, porque se você quebrar essa regra, então, francamente, tudo está perdido. O seu jejum não vai ter impacto algum. Tem uma regra que é dada para nós no Evangelho. Mateus 6, versículo 17. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, não fale com ninguém sobre o seu jejum.
eu acho que isso é muito importante, porque nós podemos perder a nossa recompensa, os resultados que estamos buscando. Veja, de repente alguém jejua por 3 dias e 3 noites por alguém ou por algum querido, mas se você contar para alguém que você está fazendo, você perde os resultados. A mesma coisa com um jejum de revelação ou outro tipo de jejum. O Senhor está sendo bem claro aqui conosco. Quando você jejuar, não deixe que outras pessoas saibam, porque o próprio Deus vai te recompensar. Deixe que Deus veja o seu jejum, só Ele precisa saber, e não as pessoas. Então, esta é uma regra muito importante, a mais importante, quando falamos sobre jejum. Então, você quer ver a sua vida de oração crescer 10 vezes? Eu acabei de falar e te dar a dica, mas não fale para ninguém sobre o seu jejum. Pai, vamos crer em Deus. Fale com Ele, Senhor. Que eles saibam pelo Espírito Santo que você quer que eles façam um jejum. Seja para libertação, seja para revelação ou para domínio. Senhor, conduza eles e que eles possam ver a recompensa enquanto eles guardam isso só para eles. Em nome de Jesus, eu te dou todo louvor. E o povo de Deus diz amém. Senhor, supra cada necessidade agora, seja física, emocional ou espiritual. Em nome de Jesus. Amém.